Nós queremos aqui ainda apresentar o nosso preletor, nosso pregador, irmão Vitor. Por favor, poder ficar em pé. Irmã Lívia, sua esposa, também aqui está presente. Pode ficar em pé para a gente dar uma saudação. Vamos dizer: Deus abençoe a vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Pode vir pregar, meu irmão. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Quem tiver consigo um exemplar da Sagrada Escritura, se possível, por favor, abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1. Vamos ler o versículo 16 e 17. Todos acharam? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 16, diz assim: De sua plenitude, com efeito, todos nós recebemos, e graça sobre graça. Se a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O texto sagrado nos fala a respeito da lei e da graça. A lei que veio por Moisés, por intermédio de Moisés, ela não é nada menor, diminuída por ter vindo através de Moisés. A lei não pode ser desprezada porque veio através de Moisés. Não é isso que o texto sagrado está dizendo. Se a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Mas a lei, ela veio para nos preparar, e neste hino, nesse prólogo joanino, este verso antecede o verso seguinte, onde ele finaliza esse hino dizendo que Deus se revelou. A lei nos prepara para a revelação completa de Deus. A revelação perfeita, que é o Filho, Jesus Cristo, é graça, é verdade se revelando a nós. E o texto sagrado, se você costuma ler os profetas, deve estar bem atento, que Deus se revelou através da lei, através dos profetas. O livro do profeta Jeremias diz que desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito, até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas. É o Senhor quem envia os profetas. Todos os dias Deus fala conosco. Todos os dias Deus se revela a nós. Se você não tem ouvido a voz de Deus, é porque você está com os seus ouvidos fechados para ouvi-lo. Mas Deus tem se revelado todos os dias, muitas e muitas vezes. É isto que registra o profeta Jeremias, capítulo 7, verso 25. O Senhor dizendo: eu tenho me revelado todos os dias, muitas e muitas vezes, através dos meus servos, através dos profetas. Por que você não tem ouvido a voz de Deus? Deus tem se revelado, Deus tem se multiplicado em revelação. Há um motivo para você não ouvir a voz de Deus. Se você não tem ouvido Deus falar a você com frequência, todos os dias, isto é um alerta. Você deve preocupar-se em relação a isso. E o texto nos fala que a lei foi dada por Moisés. Qual o propósito, qual a finalidade? Desde os primórdios o Senhor tem se revelado. Ele se revela ao criar o universo, Ele se revela formando os seres viventes, e Ele se revela apresentando, revelando qual é a sua vontade. Deus revela ao seu servo Moisés qual é a sua vontade para a nossa vida. Ele diz o que você deve fazer, Ele diz como você deve fazer, e Ele diz quando você deve fazer.
Se você tem dúvida em seu coração sobre o que fazer, como fazer, quando fazer, Deus se revela indicando qual é a vontade dele para a sua vida. Ele não se omite, ele não é um Deus escondido, ele não é um oculto, ele é revelado, ele se revela através da sua palavra, ele fala aos nossos corações, ele diz exatamente aquilo que ele quer para a sua vida, ele diz exatamente como ele quer que aconteça em cada detalhe da sua vida. Mas se você não tem ouvido a voz de Deus, não tem como você saber o que Ele quer para você. Se você não está atento à palavra de Deus dirigida a você, você está sem saber qual é a vontade dEle para a sua vida. Se a lei que foi revelada por Moisés é a própria palavra de Deus dirigida, nós podemos ver com clareza esta palavra revelada do Senhor, transformando a vida dos homens de Deus. Nós podemos ver o próprio Moisés, ele teve sua vida dirigida a partir do momento em que ele teve um encontro com Deus. Deus falou com ele diante da sarça, e a partir daquele momento ele tinha uma direção, um propósito, ele sabia para onde ia, ele sabia o que devia fazer. Deus falou, se revelou ao seu servo, e ele não teve dúvida qual era o seu propósito, qual era a sua finalidade, o que deveria fazer. A vontade de Deus se revelou a ele através da palavra de Deus. Não foi diferente com o seu sucessor, o servo Josué. Ele teve bom ânimo para executar a vontade de Deus diante da terra prometida, na conquista da terra prometida, liderando a nação de Israel, porque Deus falou com ele. A palavra de Deus, os mistérios de Deus, ele se revela quando ele tem um propósito na vida de alguém. Ele não deixa de se revelar para lhe dar ânimo, para lhe dar forças. E nós vemos durante todo o Antigo Testamento os homens de Deus sendo chamados, sendo levantados através da lei, através da palavra. O texto sagrado nos diz que o rei Josias tomou conhecimento da lei, e Uquias encontrou a lei, levou para o rei, e o rei, diante do conhecimento da lei, diante do conhecimento da palavra de Deus, ele fez toda uma reforma na nação de Israel, para que a nação vivesse conforme a vontade de Deus. É o conhecimento da lei que nos faz agir para viver conforme a vontade de Deus. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com Josias. O conhecimento da palavra, da lei, a voz de Deus, ela trabalha, ela é viva, ela produz efeitos, ela é eficaz. Mas quanto mais agora, a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. O texto sagrado diz que quando Moisés estava diante do monte, junto do povo hebreu, eles estavam se preparando para subir o monte, para ter um encontro com Deus, e eles tiveram medo. Eles viram a revelação sobrenatural de Deus. Eles viram, parecia que o monte estava pegando fogo, era fumaça, era um barulho, e eles tiveram medo. E apenas aquela amostra sobrenatural da revelação de Deus foi suficiente para eles dizerem: Moisés, vai lá. E nós já vimos o suficiente para saber que a este Deus que nós vamos obedecer. Então, vai lá, que quando você voltar com a palavra de Deus, nós vamos obedecer. Mas não foi suficiente. Apenas ver,
manifestações sobrenaturais, não é o suficiente para levar alguém à obediência a Deus. Eles viram os maiores milagres, eles viram Deus se manifestar de forma sobrenatural, mas isso jamais se apresentou o suficiente para eles obedecerem a Deus. O que é que faz alguém obedecer a Deus? Voltando para o texto que nos traz à luz a esta resposta. O texto que nós lemos diz que da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Deus, Filho único que está no seio do Pai, nos revelou. Esta verdade, esta graça e verdade, que é revelada em Jesus Cristo, é o que nos move à obediência. Nós vemos no texto sagrado a graça se revelando na vida de Jesus Cristo. Lucas escreve no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 2, versículo 40, ele diz que crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O comportamento, o crescimento em sabedoria, a força do menino vinha da graça de Deus que estava sobre ele. A força do menino, a sabedoria que vinha crescendo, que ele vinha se enchendo, era proveniente da graça de Deus que estava sobre ele. Aí eu digo, a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria gerada pela graça salvadora que nos dá força para continuar a nossa jornada em obediência ao Senhor. Mesmo Lucas escreve no capítulo 2 ainda, verso 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas capítulo 4, versículo 22, ele diz: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios. A graça manifesta em Jesus Cristo é revelada nas atitudes, nos comportamentos, no fortalecimento, na sabedoria, é expressa através das palavras de Jesus. É esta graça que vai levar você à obediência ao Senhor. É a graça de Deus que vai lhe fortalecer, que vai lhe encher em sabedoria. É a graça que vai lhe dar capacidade de obedecer ao Senhor. Como é que isto acontece? De forma pragmática, como é que acontece esta graça trabalhando em mim e me fazendo ser obediente ao Senhor? Conhecer a verdade é o que nos santifica. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 17, versículo 17, o Senhor Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
é conhecer esta verdade, é o conhecimento da verdade, já começando a ficar mais claro. Esta graça se manifesta através de Jesus Cristo, e o conhecimento da verdade é o que nos faz ser santos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se o conhecimento da lei que foi manifestada, que foi anunciada através de Moisés, moveu os homens de Deus a serem homens de Deus, foi ao ter contato com a palavra de Deus que eles se tornaram homens de Deus, praticantes da vontade de Deus. Quanto mais agora aqui, a graça de Deus se é revelada por completo em Jesus Cristo. É o conhecimento da verdade através desta palavra. Mas ele não é somente um mensageiro, ele é a própria palavra que se fez carne. Ele não é apenas o interlocutor que traz à tona a verdade de Deus, ele é a própria verdade. É a palavra que se fez carne, cheia de graça e de verdade. Vimos a sua glória. Esta luz genuína, esta luz verdadeira que torna praticável aos nossos olhos o caminho perfeito. Jesus Cristo torna praticável este caminho. Se antes a lei nos mostrava, nos apontava para a vontade de Deus, Jesus Cristo nos torna praticável esta vontade de Deus. Foi a graça que fez com que Jesus crescesse em sabedoria, se fortalecesse e expressasse a palavra de Deus. Também foi pela graça que o apóstolo Paulo disse: eu sou o que sou pela graça de Deus. E a graça não foi em vão ao meu respeito. Ele escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 10. Ele diz que todo o trabalho que ele fez foi pela graça. Foi a graça de Deus que estava com ele atuando. A graça de Deus também nos faz atuar no ministério. A graça de Deus é o que nos faz cooperar no reino de Deus. As suas qualidades, as suas habilidades, as suas virtudes só são possíveis pela manifestação da graça de Deus. Mas eu quero acrescentar ainda mais um ponto, dar destaque para esta revelação através da verdade, da graça, nos conformando para viver conforme a vontade de Deus. A carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava em Éfeso, no capítulo 4, ele começa falando sobre o propósito da vinda de Deus. Ele diz que a vinda de Deus em forma de homem, ou seja, Jesus Cristo, ele veio para que o universo inteiro fosse consertado. Aí no versículo de número 21, ele diz assim: se ao menos foi bem dele que ouvistes falar, se é ele que vos foi ensinado, de conformidade com a verdade que está em Jesus Cristo. O texto está dizendo que a conformidade com a verdade que está em Jesus Cristo vai nos fazer renunciar à nossa existência passada. Versículo 22, ele diz que nós precisamos nos despojar do velho homem, que se corrompe sob o efeito das concupiscências enganosas. Aí ele fala que precisais ser renovados pela transformação espiritual de vossa inteligência. Ele diz que esta transformação espiritual da nossa inteligência vai nos revestir de um novo homem criado segundo a justiça de Deus e na santidade que vem da verdade. Eu estou apenas lendo o texto sagrado, não são minhas palavras.
Carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 21. Em conformidade com a verdade. É que nós podemos renunciar à nossa existência passada. Você jamais vai conseguir renunciar à sua vida distante da vontade de Deus, se você não estiver sendo ensinado em conformidade com a verdade. Ele diz que nós precisamos nos despojar do velho homem, o velho homem que é corrompido com as coisas enganosas, com os nossos desejos enganosos. E isto acontece através de uma transformação espiritual da nossa mente. Ele diz que a nossa inteligência ela é transformada. Arrependimento, metanoia, é mudança da mente. Deus vai fazer uma transformação intelectual em você. A sua inteligência vai ser transformada quando você estiver em conformidade com a verdade que está em Jesus Cristo. Você precisa de um encontro com esta verdade para ser transformada a sua inteligência. Você precisa da revelação de Deus, de um encontro com a revelação da transformadora de Deus. É um poder que somente esta palavra tem para fazer na sua mente, para que você possa viver então em santidade que vem da verdade. É muito claro o texto aqui. A santidade vem da verdade. A sua vida santa, seu comportamento, a sua prática correta, segundo a vontade de Deus, ela é fruto de um encontro, de um caminho com a verdade. Mas a verdade não é um mero conhecimento, não é só informação, a verdade é uma pessoa. Jesus disse: eu sou a verdade. A sua santidade é fruto de um relacionamento com Jesus. Conhecer a verdade é conhecer a Jesus. Jesus é uma pessoa. Ele não é uma entidade alheia, não é um espírito estranho, não é como os deuses do Olimpo. Ele não é como o mundo anuncia um ídolo. Ele não é como uma celebridade que você o conhece, mas ele não conhece você. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Somente um relacionamento pessoal, um relacionamento com a pessoa de Jesus, é que a vida de santidade será gerada em você. A santidade vem da verdade. A santidade vem de um encontro com Jesus. E eu preciso ser bem claro sobre isso. O texto que nós lemos fala que a lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade veio através de Jesus. A palavra de Deus, a lei, apresenta qual é a vontade de Deus. Ele falou através dos profetas qual era a vontade dele para a sua vida, o que ele espera para você, para que você foi criado, a sua razão de existência. Mas isso não pode ser confundido com uma busca pessoal em mérito e força própria. A santidade não é uma conquista sua. E se você tem tentado, você tem falhado. C.S. Lewis diz
no cristianismo puro e simples, que somente quem realmente tentou com todas as suas forças, quem realmente buscou com toda a sua capacidade ser santo e perfeito, sabe o quão impossível é. Enquanto você não tentar com todas as suas forças, você vai ficar assim, não, é porque eu não tentei o suficiente. Se eu me esforçasse mais um pouquinho, eu era santo. Jamais será mérito seu. Jamais será uma conquista sua. É fruto de um relacionamento, é fruto de um contato com Ele. A nossa vida de pecado evidencia que nós não estamos com Ele. O pecado não vai te separar de Deus. Ele só existe porque você já está separado dEle. Se você está em prática de pecado, estão em evidência. Se o seu comportamento não é segundo a vontade de Deus, isso é uma evidência de que você está distante dEle. Porque na presença dEle há santidade. Na presença dEle há santidade. Ele é santo, santo, santo. Na presença dEle não há desobediência. Na presença dEle há santidade. A obediência à vontade santa dEle. Se você tem vivido em desobediência ao Senhor, eu sinto lhe dizer, isto é uma evidência de que você está longe da presença dEle. Você foi feito filho de Deus. No capítulo 1 de João que nós lemos, fala que aqueles que creem no seu nome são feitos filhos de Deus. A epístola aos Hebreus, capítulo de número 12, a partir do versículo 5, por favor, mantenha sua Bíblia aberta. Diz o seguinte: e esquecestes a exortação que vos dirige como a filhos? Meu filho, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ama, castiga todo filho a quem acolhe. É para a vossa educação que sofreis. É como filhos que Deus vos trata. De fato, qual é o filho cujo pai não o corrige? Você foi feito filho de Deus. É a reputação dele que está em jogo. Ele, como um pai, corrige o seu filho. Ele tem correção para você, como um pai que ama o filho. Ele tem correção para você, para que você possa viver na prática da santidade, no conhecimento da verdade. Ele tem uma educação para lhe dar, Ele tem um ensinamento para lhe dar. Ele, como um pai, lhe ensina o caminho. Este conhecimento da verdade em Jesus Cristo, esta revelação perfeita, completa de Deus, que é Jesus Cristo, esta ciência do que Ele fez por você, da grandiosidade dEle, é o que vai te mover à obediência a Ele. É este relacionamento com Ele, é esta vida em santidade que é gerada quando você tem este relacionamento de amizade com Ele. A vida santa vai ser um fruto de um conhecimento íntimo e pessoal com Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero que você, neste momento, ore ao Senhor, reconhecendo que Ele é quem tem todos os méritos, que é pela graça dEle que você é edificado, é pela graça dEle que você conhece o caminho correto, é pela graça dEle que você conhece a vontade perfeita. E descansando na paz,
A paz de quem não o conhece não pode entender esta paz, mas você o conhece. Você tem paz e descansa na presença dele, porque você o conhece. Tenha paz, sabendo quem ele é e o que ele faz por você. Pai querido, estamos, Senhor, aqui reunidos em tua presença para prestar culto a ti, Senhor. E temos, Senhor, diante de ti, chegado com uma súplica. Ouve, Senhor, a nossa oração, Senhor, e nos faz reconhecer que somos completamente dependentes de ti, dependentes da tua graça, dependentes da tua verdade, da tua revelação, para sermos, Senhor, obedientes a ti. Ó Senhor, vem, Senhor, e habita em nosso meio. Ensina-nos a como viver. Ensina-nos, Senhor, a viver conforme aquilo que tu tens esperado para nós. Ó Senhor, vem com a tua majestosa presença, com teu Espírito Santo, nos fortalecer, para que possamos andar conforme aquilo que tu tens planejado para nós. Estamos, Senhor, chegando ao fim de mais um ano, e nós queremos dedicar, Senhor, este ano que se inicia a ti. Cada atitude nossa, Senhor, nós queremos dedicar a ti, a tua vontade. Nós queremos, Senhor, viver conforme aquilo que te apraz. Ó Senhor, ensina-nos o teu caminho, para que nós possamos viver conforme a tua verdade, conforme a tua vontade.